Isso aí, galera já entrando aí, maravilha. Enquanto vocês estão entrando, eu vou abrir aqui a aula que eu quero, tá bom? Rapidinho pegar uma água aqui, enquanto o pessoal está entrando. Já voltei. Esperar a galera entrando para a gente iniciar o segundo tempo. Estão acordando, já voltei. Enquanto já vou compartilhando aqui a tela que eu quero, tá bom? E aí, daqui uns 2 minutinhos a gente inicia a aula aqui. Bonitinho. Agora foi. Deixa eu pegar logo um ponteiro, se eu precisar aqui. Estou estudando aqui o número de participantes, tem menos gente do que estava. Vamos esperar mais um minutinho. Às vezes, né? Para alguns demora um pouquinho mais, a internet não é tão rápida. Para a gente começar aqui um conteúdo que é muito, muito importante, né? Se a gente tem algumas da parte morfológica, né? Ou seja, de classe de palavra, se a gente tem duas que a gente precisa ter muita atenção, porque na hora da sintaxe geram muita coisa, é o pronome e é o verbo. Então, são classes de palavras que a gente precisa ter muita atenção. Né? Então, a gente pode ver de uma maneira geral que pronome é uma palavra, o pronome é uma palavra variável, porque ele pode flexionar em gênero, em número, em pessoa, não é isso? E ele tem subclassificações. O pronome, de uma maneira geral, se a gente for defini-lo bem basicamente para que ele substitui ou ele retoma um nome. O que seria nome? Nomes são substantivos. Substantivos, né? O substantivo não é a palavra que nomeia tudo. Então pronome, já está falando pronome. Então, seria aquela palavra em que a gente vai retomar ou substituir um nome. Opa, deixa aqui, ó. Puxar mais para cá. Isso. Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome ou a ele se refere, né? Como eu acabei de falar. Ou ainda que acompanha o nome, qualificando-o de alguma forma. Exemplos. A moça era mesmo bonita. Ela morava nos meus sonhos. Então, se ela está retomando aqui
o substantivo moça. Inclusive, também, o uso do pronome correto ele vai ser um elemento de coesão. Ele está retomando, se chama anáfora, ele está retomando um termo já citado e não repetindo. Você não vai, né, escrever a moça era mesmo bonita, a moça morava nos meus sonhos. Vai acarretar uma coesão falha. Está substituindo o nome moça aqui. A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita, que eu tenho pronome relativo. Era um pronome pessoal, que é um pronome relativo. A moça, aquela, né? O pronome relativo retoma, né? Que morava é a moça, retoma o antecedente, então faz referência ao nome. Essa moça, essa é um pronome demonstrativo, demonstrativo aqui funcionando como um pronome adjetivo. Então, essa moça, eu estou dizendo, estou caracterizando a moça, essa aqui, né? Morava nos meus sonhos, então aqui funciona como um pronome adjetivo. O pronome pode ser pronome substantivo, adjetivo, a gente vai ver isso. Então, essa pronome demonstrativa aqui qualificando. Então, são as três possibilidades de função de pronome, morfologicamente falando. Substitui o nome, faz referência ao nome ou qualifica esse nome. Com exceção de pronomes interrogativos indefinidos, a gente tem muitas subclassificações de pronomes, tá? Primeiro que nós vamos, eu estou dando um apanhado geral, mas o primeiro pronome que nós veremos são os pronomes pessoais. Então, com exceção do interrogativo e do indefinido, os demais pronomes têm por função principal apontar para as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Primeira, segunda, terceira, singular ou plural. Ou a elas se relacionar, indicando-lhe sua situação no tempo ou no espaço. Em virtude dessa característica, os pronomes apresentam uma forma específica para cada pessoa do discurso. Então, todos os pronomes pessoais, tratamento, possessivos, demonstrativos, são pronomes que terão uma referência com as pessoas gramaticais, com as pessoas do discurso. Os únicos que não terão essa relação principal são os interrogativos indefinidos. Bom, minha carteira estava vazia quando eu fui assaltada. O meu e o eu são pronomes de primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Minha é um pronome possessivo e eu um pronome pessoal. Você não pode colocar minha carteira estava vazia quando, né? Até pode, né? Faria sentido. Minha carteira estava vazia quando tu foi assaltada. Mas aqui está fazendo relação a pronomes de primeira pessoa. O eu, no caso do pessoal, minha, meu, né? Masculino ou feminino. Tua carteira estava vazia quando tu foste assaltada? Uma interrogativa. O tua, pronome possessivo, segunda pessoa. E o tu, pessoal, de segunda pessoa. Aquele a quem se fala. Primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é a pessoa com quem se fala ou a quem se fala. A carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada. Dois pronomes pessoais, todos eles de terceira pessoa. Terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Qualquer dúvida, fala aí, tá bom? Isso aqui é bem o comecinho mesmo de tudo. Mas vamos lá. Os pronomes pessoais tomados em seu sentido literal representam as três pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira, singular ou plural, variando com as funções exercidas mediante ao contexto linguístico. Assim sendo, divide-se os pronomes pessoais em pessoal do caso reto e pessoal do caso oblíquo. Agora vem um quadrinho aqui mostrando. Então vamos lá. Pessoas do discurso. Primeiro do singular, segunda do singular, terceira do singular, primeira do plural, terceira do plural, segunda do plural, desculpa, terceira do plural. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, da primeira do singular, tu, da segunda do singular, ele ou ela, da terceira do singular, nós, da primeira do plural, vós, da segunda do plural, eles ou elas, da terceira do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando eu conjugo, por exemplo, um paradigma verbal, vamos conjugar o verbo amar no presente indicativo. Como que você vai conjugar? Você vai conjugar nas três pessoas do singular e do plural. Então, o entendimento do pronome
também vai acarretar um entendimento melhor. A partir do momento que eu entendo as pessoas gramaticais, facilita o meu entendimento na hora de uma conjugação verbal. Ok? Só isso basta para saber conjugar verbo? Obviamente que não, mas já é um dos pré-requisitos. Os pronomes do caso oblíquo são divididos em dois grupos. Logo ao seguinte, vai falar especificamente dessas questões aqui. Em ser caso átono, em ser do caso tônico. Pessoais do caso oblíquo. Meter, seu, alher, nos, vos, se, os, as, leis. Você repete, tanto na terceira do singular como na terceira do plural. Mim, ou os pronomes do caso tônico, ou caso oblíquo tônico, eles podem se contrair com a preposição com. Então, mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles, elas. O se também repete na terceiras pessoas. E aqui é o seguinte, cara. Tem que memorizar? Tem. Se faz necessário. Se eu quero mesmo saber usar e tal, eu tenho que saber de cor quais são os pronomes do caso reto, quais são os pronomes oblíquos átonos e quais são os oblíquos tônicos. Não tem jeito. Então, coloque isso aí no teto do teu quarto para você deitar e ficar memorizando. Na porta do quarto, não importa. Tem que memorizar. Se eu quero passar em concurso, eu preciso memorizar esses pronomes. Pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, na sua maioria mesmo, eles funcionarão como o sujeito das orações às quais eles fazem parte. Então, vou até pôr, depois eu volto para lá. Eles geralmente exercem a função de sujeito. Nós fomos os primeiros colocados no concurso. Quem foi o primeiro colocado no concurso? Nós. Pronome do caso reto. Eu e ele formamos um belo par. Olha lá. Dois pronomes do caso reto formando sujeito composto. Nós formando sujeito simples. Todos os pronomes do caso reto funcionando como sujeito. A única exceção que a gente pode achar para isso é que, às vezes, ele pode funcionar como predicativo do sujeito. A gente agora já está falando não só de morfologia, que é a função do pronome marcar as três pessoas gramaticais, mas já vendo sintaticamente como eles podem funcionar. A gente diz que isso são questões morfossintáticas. Então, a maior satisfação é ele. Ele funcionando como predicativo. Nossa razão de viver são elas, funcionando como predicativo. Nessa questão do predicativo, quando a gente falar de sintaxe, vai ficar muito mais claro para vocês, né? O que seria eles funcionando como predicativo. Mas é importante saber isso, né? Porque é muito comum que a gente categoricamente fala: a função do pronome pessoal do caso reto é ser sujeito. Sim, geralmente, na maioria das vezes, é isso mesmo. Mas vimos que, excepcionalmente, o pronome do caso reto ele pode sim se apresentar como predicativo do sujeito. Não precisa ficar batendo cabeça agora nisso, mas é importante saber que ele poderá também ser assim. Então, o que eu vou memorizar? Pronomes do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Sempre, enquanto pronomes do caso reto serão sujeitos. Excepcionalmente, poderão vir como predicativo. Né? Os pronomes tu e vós podem exercer função de vocativo. O que é o vocativo? Vai ser importante saber o que é vocativo, né? O vocativo é um termo isolado que não tem relação com nenhum termo da oração. Ele é necessariamente separado por pontuação, na maioria das vezes separado por vírgula, tá? E é um termo deslocado. Funciona como uma invocação, um chamamento, né? Clamar algo. Ó vós, eu estou chamando, ele tem vírgula. Ó vós, que sois tão bondoso, socorrei-me. Ó tu, onde estás que não me respondes? Primeira coisa básica que a gente vai observar nesses pronomes do caso reto, que eles não estão funcionando como sujeito. Pré-requisito para ser sujeito. Sujeito não se separa por vírgula do verbo. Então, isso aqui jamais poderia ser o sujeito,
porque ele é separado por vírgula. Então, ele só poderia ser realmente um vocativo. Tá? Os pronomes eu e tu não precisem de uso de preposição. Então, o pronome eu e o pronome tu não podem vir o quê? Preposicionados. Por isso, eu uso o mim e o ti nesses casos. Não há mais nada entre mim e ele. Confiamos demais em ti, não em tu. No que se refere ao pronome vós, segunda pessoa do plural, este não está presente em situações corriqueiras. Oba, fala. Pode voltar lá no C? Qual? No C? É. Pronome tu e vós? Tá, fala comigo. Nessa hora aí, se essas duas frases aí, se fosse perguntado qual o sujeito da frase, classificação do sujeito. Sim. Ficaria como? Nesse ó vós, ó tu, já que eles não são sujeitos. Ficaria sujeito indeterminado? Oi? Ficaria sujeito indeterminado? Não, não. Não seria sujeito indeterminado, não. Vamos lá. Primeira coisa, ó vós, que sois tão bondoso. Aqui, socorrei-me. Eu tenho dois verbos aqui. O verbo ser, correto? Sim. E o verbo socorrer. Então, eu primeiro vou analisar o quê? Eu vou analisar a primeira frase. Vamos lá. É uma questão, a gente não está falando de sintaxe ainda, é uma questão que o sujeito é um sujeito chato de achar. Mas vamos lá, já que me perguntou, esse que é o quê? Esse que. Esse que é um pronome relativo que sois. É um pronome relativo que retoma vós. Entendeu? Esse pronome aqui funciona como sujeito dessa oração. Entendeu? Entendi. O pronome relativo que aqui funciona como sujeito dessa oração. Na segunda, você quer da segunda também? Aham. Então, tu, onde estás, que não me responde. Aí eu tenho de novo. Mas onde estás? Isso aqui, eu estou dando uma ordem. Onde estás? Eu estou querendo saber. Eu quero saber. Entendeu? Aqui, eu teria um sujeito oculto no vocativo. Um sujeito oculto do imperativo. Entendeu? Seria um sujeito oculto do imperativo. Entendi. Imperativo é o que manda, né? Que dá uma ordem, chamamento, coisas do tipo. Deixa depois, com calma, a gente vai ver isso no sujeito, né? Mas só para não te deixar sem... Porque eu tava fazendo uns exercícios aqui de sujeito, aí tinha uns que era tipo essa frase aí. Aí, pô, era difícil. Exato. Quando você tem... Se está separado por vírgula ali, cara, separado do verbo e tal, isoladinho, aquilo é o vocativo, ele não pode ser sujeito. Você vai ter que caçar o outro tipo de sujeito. Tá? Ok. Acho que eu parei na E, não foi isso? Aqui na letra E. O vós, este está presente, não está presente em situações corriqueiras. A gente não usa o vós na nossa linguagem informal, né? A gente não usa. Uma vez que você usa, se restringe a situações um tanto quanto formais, como também na linguagem literária e religiosa em geral. Por isso que eu costumo dizer, o tu também a gente quase não usa. Mas o vós, então, esse a gente usa mesmo. Por isso que eu costumo dizer, na hora de conjugar verbo, a maior dificuldade são as segundas pessoas, sobretudo a segunda do plural, o vós, né? Porque como a gente não usa nas situações nossos do dia a dia, corriqueiras, a gente tende a ter uma dificuldade muito grande de conjugá-las, tá? Estamos falando de vós que estáis a cantar. Só vós sois o Altíssimo. E até encerra aí, né, como está falando da questão religiosa, uma das coisas que eu acho mais complexa, isso aqui não é aula de religião não, é só para comentar mesmo,
né? Quando você pega a Bíblia, por exemplo, ela é muito em segunda pessoa do plural. Isso torna a leitura dela um tanto complexa, porque como a gente não tem esse hábito de usar essa segunda pessoa do plural, a própria leitura dela é uma leitura que, nossa, estou entendendo isso aqui, né? Sois e por aí afora. Agora os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, o que a gente pode encerrar em relação ao pronome do caso reto? O pronome do caso reto, eles são sujeitos da oração, eles têm a função de ser o sujeito das orações, correto? Eles poderão vir, em alguns casos raros, poderão aparecer como predicativo de sujeito. Vamos voltar a isso quando falarmos de sintaxe, né? Mas é importante saber disso. E eles podem aparecer como vocativos também, que é um termo isolado, vai estar separado por vírgula, dando invocação. Então, essas são as possibilidades de pronomes de caso reto. Os pronomes oblíquos já tem outro pagode, não é o mesmo. Eles apresentam de duas formas, nós já vimos, os átonos e os tônicos, tá? E como eu falei, preciso saber de cor. Vou ter que decorar? Vou ter que decorar. Quais são os pronomes oblíquos e quais são os pronomes oblíquos átonos e quais são os tônicos. Porque na hora da análise sintática, isso vai fazer uma diferença absurda. Talvez nesse momento, agora, não faça tanta diferença. Porque eles não funcionam como sujeito, funcionam como complemento. Tá? Vou entender depois a colocação pronominal, a vida que segue, vamos tocar o barco. Mas na hora da análise sintática, faz total diferença entre ele ser átono ou tônico. Então, qual é a característica de um pronome oblíquo átono? Ele é empregado sem preposição. E qual é a característica de um pronome oblíquo tônico? São obrigatoriamente regidos de preposição. Tá? Então, aqui, ó, indaguei-lhe, o leão é um pronome de terceira pessoa do singular, átono. Disseram a mim, o mim é um pronome, a preposição aqui é um pronome tônico de primeira pessoa do singular. Beleza? Então, a diferença de átono e tônico em se tratando de pronomes oblíquos é que os átonos eles são empregados sem preposição e os tônicos têm preposição obrigatória. Vejamos um pouco da prática como esses caras vão aparecer. E é importante ver, porque esses pronomes, os pronomes oblíquos, eles costumam muito estar acompanhando verbos. Assim, é de lei. Já que, vou dizer que é de lei, é comum, já que os pronomes retos funcionam como sujeito, os pronomes oblíquos vão funcionar, na maioria das vezes, como complementos. Eu não vou entrar nos méritos de complementos agora, porque isso é sintaxe, ou seja, complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, complementos, termos associados, acessórios relacionados ao nome, complemento nominal, adjetivo nominal, não é isso? Não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente vai confundir tudo. Mas eles, na maioria das vezes, vão estar associados a verbos. E aí tem uns bizus que a gente precisa ficar atentos. As formas verbais terminados em som nasal, os pronomes átonos ou ais assumem a forma no e na. Seus respectivos plurais. Todos davam a menina por perdida. Todos davam na por perdida. Né? Olha lá. Dá, vão. Tem som nasal. Tem som nasal. Isso aqui é uma vogal nasalizada. Se tiver aula de fonética, de fonologia, isso aqui é uma vogal nasalizada. Esse M aqui funciona como se fosse um tio no ar. Então, esses verbos que terminam com som nasal, se você tiver que empregar os pronomes o e a, terão que assumir a forma no e na. Puseram o livro sobre a mesa, puseram-no sobre a mesa. Essas questõezinhas desse emprego da forma correta dos átonos essas questões adoram cair em concurso. Prova militar adora abordar isso. Tá? Então, eu preciso memorizar, Cláudio? Se você quer passar na prova, precisa. Vamos lá.
mais caso oblíquo. Os pronomes me, te, se, nos, vos, todos oblíquos. A depender da regência expressa pelo verbo, a regência verbal, a gente, no final do processo, antes da pandemia, a gente tinha visto regência, então a gente vai precisar do conceito de regência, mas a gente retoma no final mais próximo à prova o processo de regência. Pelo verbo atua ora como objeto direto e indireto. Aí aqui eu não vou adentrar muito nesse processo, não. Porque aí eu preciso entender bem o que seria um objeto direto e indireto, porque é um verbo transitivo direto e indireto. Tá? Então, quando nós voltarmos a ver sintaxe, em breve, eu retomo o emprego desses pronomes que podem aparecer como objetos direto e indireto. Tá? A mesma coisa aqui. Os pronomes OA exercem função de objeto direto e tal. Tá? Não vou entrar nesse mérito. Tá? Mas só para vocês terem uma ideiazinha, porque eu vejo muita dificuldade do candidato achar essas funções do pronome, a função sintática do pronome, quando na realidade não é tão complicado assim. Olha lá. Comprei o presente para você. O verbo está aqui, verbo comprar. Qual seria o sujeito dessa oração? Quem comprou? Eu. Sujeito oculto, eu. Comprei o presente para você. Quem compra, compra algo. Quem compra, compra alguma coisa. O presente é o que a gente chama de objeto. É direto porque não tem preposição. Indireto pede preposição. Ok. Quando eu coloco comprei o para você, esse o o quê? Esse o é aquilo que foi comprado para alguém. Esse o nada mais é que o objeto direto dessa oração. Então a linha de raciocínio é essa. Mas não quero entrar muito a fundo dessa questão sintática. Esses slides eu estarei passando para vocês, tá? Então, essa parte sintática, eu não queria que vocês ainda fossem a fundo nela. Se já quiserem estudar, fica a critério de vocês. O que eu preciso é que vocês entendam coisas como isso aqui, como eu mostrei agora também do o e do a, né? Os pronomes o e a, quando os verbos têm terminação nasal, faz no na. Agora, eles assumem a função lolar e plural, se for o caso, após as formas verbais terminadas em quê? R, S e Z, bem como depois da partícula eis. Eis a presente afirmação, portanto. Então, não vou repetir a presente afirmação, vou usar isso como um pronome. Eila, porque depois de eis, eu uso lá. Devo analisar esse caso o quanto antes. Analisar não termina em R? Devo analisá-lo. Consideramos louvável a sua atitude. Consideramos-la. Consideramos não terminou em S? Não é isso? Fiz as tarefas apressadamente. Fiz terminou em quê? Em Z. Filas apressadamente. Cláudia, é isso mesmo? Filas? É isso mesmo. Né? Quando a gente tem o verbo, a gente perde a última letra desse verbo, perde o R, perde o S ou perde o Z. A gente vai perder o R, o S ou o Z, tá? E teremos o lo, o lá, los ou las. Então, eu perco aqui o R de analisar, caso não é masculino, o, esse caso é o caso, masculino. Então, analisá-lo. A sua atitude não é feminina? Muito bem, consideramos, perdendo o S, consideramos-lá. Fiz as tarefas é feminino plural? As. Muito bem. Perdi o Z, filas. Aí que a gente vê o quanto a gente escreve errado, porque quantas vezes na sua vida você já escreveu filas? Filo porque quilo. Filo porque quilo. Quem falava isso era um presidente da antiga, que era... Não, Juscelino Kubitschek não, é o Varre Vassourinha. Falhou o nome agora, daqui a pouco eu lembro.
Jânio Quadros. Jânio Quadros, obrigado. Vai vassourinha. Filo porque quilo. Jânio Quadros, ele costuma falar com uma forma erudita, né? Então usava esses pronomes dessa forma. Continuando com os casos oblíquos, em se tratar que vai de novo falar sobre sintaxe. E quando fala sintaxe tem um macetinho, né? O ler sempre é objeto indireto, sintaticamente. Então a gente não vai precisar quebrar a cabeça por ler, que ele é sempre sintaxe. Isso aqui é importante também. A gente pode ter os pronomes oblíquos, eles podem funcionar como pronomes reflexivos. Ou seja, a gente também chama isso, quando a gente falar de voz verbal, que vai estar acompanhado de um verbo, né? A gente chama de voz reflexiva. Existe também. Indicam que o sujeito pratica uma ação sobre si mesmo. Olha lá. Olhei-me. Você olhou, olhei-me ao espelho. Quem se olhou no espelho? Eu mesmo. Não é? É uma ação que volta para si próprio. Penteou-se e saiu. Quem penteou? Ela mesma penteou a si própria. Certo? Os pronomes reflexivos. Se e consigo, né? Além disso, o meter nos voes. Levantou-se, vestiu-se. Olha lá. A pessoa levantou a si própria, vestiu a si própria. Eles banharam-se, né? Banharam a si próprios. Odiei-me, odiei a quem? A mim mesmo. Aconchegamos-nos. Quem se aconchegou? A nós mesmos nos aconchegamos. E por aí afora. Né? São reflexivos. O sujeito pratica ação sobre si próprio. Recíproco. Recíproca para reciprocidade. Né? Nesse caso, há mais do que um sujeito praticando uma ação verbal reciprocamente, ou um sobre o outro. O prefeito e o vereador cumprimentaram-se, ou seja, um cumprimentou ao outro. O prefeito cumprimentou o vereador cumprimentou ao prefeito. Então, isso é recíproco, já não é mais reflexivo. João e Maria amam-se. A Maria ama o João e o João ama a Maria. Chama-se reciprocidade. Há situações em que os pronomes geram dúvida de modo que não se consegue afirmar se existe uma ação reflexiva ou de reciprocidade. Maria e Ana pentearam-se. Maria e Ana pentearam uma outra ou cada uma penteou a si própria? Realmente aí não tem como saber. A frase estaria ambígua. Para afastar a incerteza, caso a ideia seja ação reflexiva, pode ser acrescentadas as expressões como a mim mesmo, a ti mesmo. Maria e Ana pentearam a si mesmas. Caso a ideia seja de reciprocidade, expressões como uma outra, entre si, mutuamente. Maria e Ana pentearam uma a outra. Então, uma construção como essa é uma construção que gera ambiguidade. Se gera ambiguidade, nós não devemos utilizar. Os pronomes si e consigo são reflexivos e, por este motivo, refere-se ao sujeito da oração. Maria gosta de elogiar a si. Está elogiando a si própria, não é? Maria gosta de falar consigo. Faz referência ao sujeito Maria. É comum o uso de palavras próprio mesmo, juntamente consigo e si, para reforçar a ideia de pronome reflexivo, o qual relaciona-se com o sujeito que faz e sofre ação. Maria gosta de elogiar a si própria. Maria gosta de falar consigo mesma. Agora, atenção, é incorreto o uso de si consigo, sem que esteja de forma reflexiva. Isso é muito importante. Quero conversar consigo. Isso aqui está errado, é comum, quero conversar consigo. Você quer conversar com quem? Quero falar com você. Eu não vou usar, quero falar consigo. Consigo só pode ser reflexivo. Ou seja, voltar para o próprio sujeito. Eu não posso usar o consigo como se fosse para uma terceira ou segunda pessoa. Aí eu vou usar o quê? O com você. Já o pronome contigo. Vamos lá. Já o pronome contigo não é reflexivo, assim como conosco, convosco. Por isso, podem ser usados, quero falar convosco, deixe comigo, o senhor é contigo. Não há problema. O senhor só não pode usar o consigo.
Aqui embaixo a gente já explica que o contíguo, de boa. Isso aqui eu não vou falar agora de jeito nenhum sobre, senão vocês vão pirar, sobre o sujeito acusativo do verbo no infinitivo, tá? Isso a gente vai ver que, assim, é raro pra caramba, muito raro, mas acontece nas orações reduzidas, olha só, nas orações reduzidas do infinitivo. Então, sem condições de falarmos isso agora, com verbos período composto, e mesmo assim, aqui está falando tudo isso aí que eu estou falando, de oração período composto e tal, e mesmo assim, eu não me recordo de prova de ESA, por exemplo, que tenha caído esse imbróglio aí, que é uma questão bem complexa. O que vem aquele tema aí, só para a gente não deixar passar batido, por que eu não falei disso? Qual é o tipo de pronome que pode funcionar? Qual é o tipo de pronome que pode funcionar como sujeito de oração? É um pronome do caso reto ou um pronome do caso oblíquo? Reto. Reto, isso. Os pronomes que funcionam como sujeito em uma oração são os pronomes do caso reto. Maravilha. Os pronomes do caso oblíquo vão funcionar como complementos. Pronto. Existe um único caso em que um pronome do caso oblíquo pode funcionar como sujeito. Mas ele não vai funcionar como um sujeito simples, como a gente está acostumado a ver. Isso só vai acontecer dentro de um período composto. Dentro de um período composto, um tipo de oração específica, que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que mais? Reduzida do infinitivo, quando o verbo for um verbo acusativo. Então, olha só que loucura. Só nesse caso que eu poderei ter um pronome oblíquo funcionando como sujeito. Então, é um caso muito específico, muito fora da curva, que eu falo ali no final daquilo tudo, tá? Por que eu falo? Assim, para a prova da ESA e da EA, eu nunca me deparei com uma questão dessa. Só que a minha aula é preparada para quem vai fazer ESA, para quem vai fazer EA, para quem vai fazer SPSEX, para quem vai fazer AFA, para quem vai fazer colégio naval e por aí afora. E uma questão dessa pode, sim, cair numa prova de SPSEX, numa prova de colégio naval, escola naval. Então, mas também não costumo falar no momento que estou dando aula de pronome, não. Eu geralmente falo quando eu começo a falar de oração subordinada, aí eu puxo esse viés. Para vocês, se vocês tiverem curiosidade, leiam, até porque eu vou enviar esse slide para vocês, tá? Vocês podem ler à vontade. Se porventura vocês acharem interessante, vocês podem me chamar para a gente dialogar sobre isso. Não precisam bater a cabeça em decorar aquilo, não. Como eu estou te falando, eu nunca vi uma questão dessa em prova diária e é essa. Ok? No mais, eu quero que vocês me digam dúvidas sobre esse conteúdo de pronome. A gente encerra pronome pessoal. E olha só, é só o pronome pessoal. Tudo bem que o pronome pessoal é aquele que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho mesmo, tá? É o mais trabalhoso e o relativo vai dar um pouquinho de trabalho. Os restantes são um pouco mais tranquilos. A gente provavelmente, na aula que vem, que eu darei continuidade a pronomes, eu falarei de 3 tipos de pronomes. Tipo, possessivo, tratamento, isso aqui é rápido, jogo rápido. Possessivo, tratamento, sei lá, indefinido. A gente consegue ver numa aula os 3. Relax, tá? No mais, o mais que daria mais atenção é exatamente esse. Os pronomes pessoais e vamos ter um pouquinho de atenção com calma também os relativos, tá bom? Bem, me avisou que falta menos de 1 minuto para acabar, então acho que eu vou conseguir me despedir dessa vez de vocês, né? Estudem qualquer coisa, estou à disposição, pode mandar o WhatsApp à vontade. Eu estou aqui para ajudar vocês, não se acanhem, tá? No mais, um forte abraço, espero que em breve nós possamos estar juntos. Beijo no coração de vocês, tá bom? Fiquem bem. Valeu, professor. Valeu. Junto, rapaziada.